esse pós-jogo do canal do Bolivar, que essa noite vai receber mais uma vez, com grande e muito prazer, o grande professor Cristiano Starling Herce. Vamos falar sobre esse empate entre Atlético e Botafogo nesse dia 20 de novembro, já estamos na madrugada do dia 21, mas nesse dia 20 de novembro que marca a luta contra o racismo, né? Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, para celebrar e para relembrar a opressão sofrida pelo povo negro. Então, nesse dia importante que se tornou feriado nacional, o Atlético recebeu o Botafogo, né, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e conseguiu um empate. Antes da bola rolar, uma festa extraordinária da Massa do Galo, né, fazendo ruas de fogo ali no entorno da Arena Independência, muita gente ali levando o apoio, levando os sinalizadores, levando a confiança para esse time do Atlético, que enfrentou o Botafogo e que será o adversário no dia 30 de novembro, daqui a 10 dias, ou mais precisamente, daqui a 9 dias, porque já estamos na madrugada do dia 21. Então, bom dia a todos. De onde vocês estão falando? Venham bater bola conosco, mande sua mensagem para cá, o que vocês acharam deste empate entre Atlético e Botafogo. Botafogo Futebol e Regatas, Botafogo que viu essa vantagem diminuir, o Atlético conseguiu esse empate em 0-0, jogando sem 6 jogadores titulares. Sem 6 jogadores titulares. Então, é um empate que precisa, sim, ser valorizado, né? Arana, que estava na seleção brasileira, voltou contundido, Alan Franco fora, Alonso, Batalha, o próprio Scarpa, né, com um problema no joelho direito de última hora, né? Então, o Atlético realmente sem 6 titulares, né, sem 6 jogadores que muito provavelmente estarão na ponta dos cascos no próximo dia 30, né? E foi praticamente um jogo de ataque contra a defesa. O Botafogo contou praticamente com as suas principais estrelas, com a exceção do Savarino, que mesmo não tendo jogado, porque chegou de viagem, atuou pela seleção da Venezuela, que acabou perdendo para o Chile, e estava na Arena Independência, né? Mas os demais jogadores, muitos entraram jogando, outros entraram no decorrer da partida. Um Botafogo muito menos mexido na sua coluna dorsal, né, do que o próprio Atlético. Deixa eu colocar o banner aqui desse pós-jogo. Está aí, pós-jogo de Atlético 0, Botafogo 0, pela 34ª rodada. Esse um ponto somado o Atlético na 11ª posição, chegando a 43 pontos, né? E coloca uma pressão muito grande no Botafogo. Botafogo que vai jogar contra o Vitória da Bahia e depois, na terça-feira, 3 dias antes da decisão, ou 4, como queiram, vai enfrentar o Palmeiras que viu com a vitória no finalzinho diante do Bahia, essa diferença de apenas 2 pontos. O Palmeiras, Sociedade Esportiva Palestra Itália, né, ou Palmeiras, né, que viu essa vantagem diminuir e vai lutar em busca de um tricampeonato. Então, o Botafogo tem 2 jogos difíceis aí, e em compensação, o Galo, do Gabi Milito, que acabou de, na sua entrevista coletiva, falar muito sobre esse empate, né? Vai ter um pouco mais de tranquilidade até o dia 10 para montar esse Atlético que é finalista da Copa Libertadores pela segunda vez na história, né? E foi um jogo importante até pelo lado anímico, né? Uma palavra que foi falada muito depois da derrota para o Atlético Paranaense, a apatia do Atlético nos últimos jogos, né? E hoje teve que se virar para segurar esse empate, porque acabou tendo Rubens expulso aos 40 minutos do primeiro tempo. Então, se já era complicado jogar com o Botafogo, o bom time do Botafogo, 11 contra 11, a missão ficou ainda mais árdua, né? No intervalo da partida, ele acabou sacando o Paulinho, sacrificando o Paulinho e retomando o sistema defensivo com Igor Rabelo, Fux e Lianco. E os 3 foram muito bem, inclusive o Igor Rabelo, que entrou no intervalo, né? Então, o Atlético sofreu uma pressão
enorme. Se o Atlético tinha tido 70% de posse de bola contra apenas 30% do Furacão lá na Liga Arena, esta noite, na Arena Independência, foi o contrário. Foi o Botafogo que teve 70% de posse de bola contra 30% do Atlético. O Atlético finalizou apenas 3 vezes. Foi praticamente um jogo de ataque contra defesa. O Botafogo com muito mais volume, mas sem chances muito claras de gol. E quando teve, o grande goleiro Everson, que vive uma fase espetacular, né, fez a intervenção ali, mantendo o Atlético o empate em 0-0. Lembrando que esse canal do Bolivar, o Sport Jogo, é um oferecimento de KTO, no the odds. Né? Você gosta de fazer uma fezinha? Se vai de KTO, que é onde a diversão acontece, né? Mas sempre com muita responsabilidade. A gente prega sempre muita responsabilidade, não é da boca para fora. São R$5, R$10, R$15, é para brincar, é para divertir, mas com responsabilidade. Tá claro assim? Fica combinado assim? Agora, uma coisa que não precisa ter responsabilidade, muito menos moderação, né? É o rei do pastel, da Savassi, que é do meu amigo, do meu irmão Alexandre Fidelis, pai da Larinha. São 6 lojas em BH, 3 delas são 24 horas. Então, o rei do pastel é de manhã, à tarde, de noite e também de madrugada. Agora, por exemplo, 1h02, na nossa doce querida BH, capital mundial do galo, tem um rei do pastel na Savassi esperando por você. Quem sabe ali na Contorno com o professor Moraes, quem sabe na Fernandes Tourinho, né? Sempre é hora de saborear o melhor pastel de BH há mais de 30 anos. Aí eu falo do rei do pastel, e agora nossa, quem dera eu traçar um pastelão assim, ó, de carne recheado ou de queijo. Fiquei sabendo até que faz um sucesso danado, tem um pastel de banana, né? De banana, um pastel mais doce. O Lucão, por exemplo, que é filho do meu compadre e da minha comadre, Luciano do Amaral, irmão da minha princesa Ninoca, da minha afilhada, fala que ele sai ali do Sagrado Coração de Jesus, ele gosta do de banana. A Tatá já gosta do de palmito. Eu adoro o de carne e é tudo muito gostoso, quibe, esfirra, então realmente é uma dica espetacular. Deixa eu trazer ao palco o grande professor Cristiano Stalinher, estava meio sumido, é sempre um prazer aprender com o professor Cris S., querido Cris. Saudações, Cris. Prazer em vê-lo, ainda que virtualmente. Um empate em 0-0, onde o Atlético estava sem 6 titulares. O Botafogo muito menos mexido, teve muito mais posse, muito mais volume, muito mais finalizações, mas o Atlético acabou conquistando esse empate, que é um empate que dá uma certa moral, né? E leva até estranheza, Cris, a confusão no pós-jogo, né? O Luiz Henrique, inclusive, expulso ali por arremessar uma garrafa de água ali naquela área dos vestiários ali da Arena Independência. Mas impressionante como é que o Botafogo, de alguma forma, saiu muito pressionado e estará, porque tem 2 difíceis compromissos, contra o Vitória e contra o Palmeiras, que podem decidir o Campeonato Brasileiro. Ele que luta em 2 frentes. Mas prazer em vê-lo, ainda que virtualmente, Cris. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, meu querido Bolivar. Boa noite, Massa. Uma noite que nos traz, de novo, uma esperança, uma positividade, porque as circunstâncias estavam muito adversas e elas nos mostram que nós estamos vivos, que nós temos chance. Hoje nós jogamos contra o Botafogo por mais de 60 minutos, um jogador a menos, com 6 titulares fora do time, e o Botafogo não conseguiu nos superar, o que significa que, de fato, a final da Libertadores está muito aberta. E a nossa mente toda, nesse momento, está lá, né, Bolivar? Eu acho que é muito difícil se chegar a uma final de Libertadores. Ninguém chega a uma final de Libertadores sem merecimento, né? É um processo muito longo. Ninguém chega à final da Libertadores com facilidade, passando o carro em cima dos outros. É sempre muito complicado. Essa final de jogo único vai ser uma experiência também ímpar para nós, né? E eu acho que nós tiramos boas lições hoje,
principalmente do ponto de vista emocional, que o nosso vai melhorar, sem dúvida nenhuma, e julgamos uma carga, um peso enorme para o Botafogo, né? Porque o Botafogo se colocou agora numa situação muito difícil, já que ele tem um jogo contra o Vitória, mas o Palmeiras tem um jogo contra o Atlético Goianiense. Então, em tese, os dois times devem vencer, né? E jogarão na terça-feira que vem, Palmeiras e Botafogo em São Paulo. Se o Palmeiras vencer, ele ultrapassa o Botafogo, né? Sim. E mais interessante, depois da final, o Botafogo volta a jogar no Campeonato Brasileiro contra o Internacional em Porto Alegre. Então, é uma barra bastante pesada para eles, né? E eles têm aquele histórico do ano passado. Eu acho que nesse ponto, tudo que não podia acontecer para eles aconteceu. E o Atlético é um time também que essas coisas, essas histórias inusitadas, elas fazem parte da nossa história, né, Bolivar? É verdade, Cris. Você falou muito bem, ainda é muito vivo, né, na cabeça do torcedor botafoguense, aquela refugada de 2023, né? O Botafogo chegou a ter 13 pontos de frente e foi perdendo pontos. E o Palmeiras, com uma consistência que já vem de muito tempo, graças ao técnico português Abel Ferreira, acabou conquistando o bicampeonato. E agora, mais uma vez, vai em busca do tricampeonato. E o Atlético, com esse empate, acabou colocando uma pulga, né? Acabou colocando uma pressão ainda maior no Botafogo, né? Que busca esse campeonato brasileiro, ou uma grande conquista que não vem desde 95. E foi o cenário ideal, né, Cris? Porque o Botafogo empatando, perdendo esses 2 pontos, a diferença era de 4, caiu para 2. O Palmeiras vencendo, mesmo jogando menos do que o Bahia, mas com um gol no finalzinho, isso dá uma moral muito grande, né? Apenas 2 pontos. Já é capa, já é manchete, que o Palmeiras só depende de si para ser campeão brasileiro, tricampeão, ou seja, é uma semana decisiva para o Botafogo, onde vai ter que, de fato, estar com as atenções divididas, né? Mas nós vamos falar desse pós-jogo, desse 0-0 que, como você muito bem disse, tem esse caráter também de resgatar um pouco da confiança que andava muito abalada desde a perda da Copa do Brasil e da derrota para o Furacão lá na Liga Arena, Cris. Eu gostaria sempre de começar do começo, depois nós vamos passar ponto a ponto. Mas, primeiro, hoje um dia especial, como eu disse, né? Ontem foi um dia especial, na quarta-feira, Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra contra o racismo. E eu acho isso fundamental, né? Pela primeira vez na história, é um feriado nacional e eu acho realmente muito válido. Não à toa essa camisa do rei aqui, né? E outra coisa, Cris, que eu falava, uma mobilização muito grande, a massa dando aquele abraço, fazendo ruas de fogo, muita festa e muita gente foi lá nos arredores da Arena Independência para levar essa confiança. Isso é muito importante, né? Isso é muito legal, né? A massa do Galo, que eu tenho mania de falar, fica no sol, mas é fiel feita à sombra, Cris. Sim. O calor humano, esse time precisa ser abraçado. Eu sei que nós viemos de uma grande decepção, perder uma final para o Flamengo não foi agradável, mas a gente sabe que foi pelo menos uma final esportiva, faz parte. Os times que vão chegando vão sempre enfrentando grandes adversários. O Flamengo é um adversário muito cascudo, 2 jogos, as circunstâncias. E acontece uma coisa, né? O Atlético tinha, naquele primeiro jogo no Rio, o Atlético tinha passado por uma batalha lá em Buenos Aires contra o River, e 4 dias antes, e você vê que no jogo do Maracanã a energia não tinha voltado ainda, né? E eu acredito que isso também possa acontecer com o Botafogo, mesmo que o Botafogo consiga uma vitória no Palmeiras, um bom resultado, fisicamente, toda a concentração que se tem, né? Muita gente falando depois do que o Atlético perdeu a final, dessa queda de produção, muitas pessoas até falando de uma certa apatia, e é verdade, acaba tendo,
mas é uma apatia também que vem muito dessa mobilização, quando você mobiliza muita energia para uma meta e aquilo passa, você ultrapassa aquele momento, com uma vitória ou com a derrota ainda pior, que vem a frustração, é natural mesmo que a energia caia, e esse time do Atlético jogou, é o time que mais jogou no ano, né? É. E, e se Deus quiser, será de fato o que mais vai jogar, porque se nós vencermos a Libertadores, O Mundial. jogaremos ainda o Mundial em dezembro. Então, foi muito positivo, eu acho. Eu acho que nós temos que abraçar o time. Este time foi muito guerreiro durante o ano, porque nós temos um elenco muito curto. Muito Né? limitado, né, Cris? Isso ficou Muito bem limitado. claro no Campeonato Brasileiro, né, Cris? E muito desequilibrado também, né? Muito desequilibrado. Até, por exemplo, poxa, a gente não tem um jogador de velocidade. Né? É. Porque, por exemplo, o Alisson ele é um jogador rápido, mas ele não é um jogador de velocidade. É a característica. Ele até é um jogador veloz, mas ele não tem aquela característica de puxar o contragolpe. E o Palácios talvez tenha um pouco mais, mas o Palácio tem uma deficiência de marcação. Quando você joga com o Palácios ali, você joga com um jogador a menos da marcação, porque ele não tem ainda desenvolvido essa consciência tática. Né? O Alisson tem um pouco mais, mas também é deficiente nessa marcação, por isso que eu acredito até que eles têm entrado menos, né? Porque hoje em dia o futebol você não pode, você tem que ter pelo menos 7 jogadores ali que marcam muito e 2 que fazem sombra, né? No caso, o Hulk faz uma sombra, o Davidson quando está ali, mas a gente precisa abraçar esse time, porque se você colocar aí que jogam mesmo, jogadores muito confiáveis no elenco do Atlético, nós devemos ter uns 15. Nós falamos, inclusive, Cris, desses desfalques, né? O Atlético muito desfalcado, muito Muito mexido, um monte de desfalcado. jogadores poupados, e ainda assim não faltou luta para conquistar esse um ponto. Né? Eu daqui a pouco vou registrar algumas participações, são exatamente 1h13, né? Na capital mundial do Galo, 13 é Galo, então daqui a pouco vou registrar a participação. Mas como nós estamos falando desse elenco, vamos falar primeiro dessa escalação do Atlético, os 11 iniciais. O Atlético entrou em campo, mandado a campo pelo técnico Gabi Milito. Everson no gol, né? Mariano, que está fazendo 20 anos de carreira e teve uma atuação e muita luta, destacado Brilhante, né? demais, né? Fux, Lianco, né? E Saravia, que jogou um pouco mais adiantado ali pelo lado direito. Otávio, Fausto Vera, Zaratio, Rubens, que foi expulso aos 40 minutos do segundo tempo, depois de 2 faltas consecutivas praticamente, né? E o Atlético acabou ficando com 10, né? Paulinho e Daverson. Como é que você viu a montagem do Gabi Milito? Esses 11 iniciais te surpreendeu, Cris? Olha, eu não me surpreendi, porque eu imaginava que era necessário ter coragem de poupar o elenco. Né? E não é uma questão de poupar por poupar, é porque o time estava muito desgastado. E aí você coloca jogadores que são muito bons, mas que não têm condição de jogo. O Hulk, contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense, você via nitidamente que ele não tinha condição de jogo. Né? O Scarpa, a mesma coisa. O Scarpa estava um bagaço físico. E o Atlético, sem os 3 craques dele, Paulinho, Scarpa e Hulk, o Atlético é um time comum. A essa altura, nós já com a amostra que nós temos que reconhecer que o Atlético, sem esse trio em plenas condições, é claro, a gente pode colocar ainda o Scarpa, mas ele se torna um time facilmente neutralizado, por assim dizer. Né? Ele encara outros times, mas nós não temos a confiança de que ele tem a condição de vencer nem times como o Atlético Goianiense, contra o Criciúma. Quantas vezes isso aconteceu durante o campeonato e nos mostrou?
Então, eu achei muito inteligente, achei corajoso. E, para te falar a verdade, eu acho que o Atlético deveria ter poupado, era contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense. Ele já deveria ter poupado, porque ele correu muito risco, não poupou, perdeu as partidas, cansou, não descansou o time, né? E fez isso hoje e as coisas fluíram positivamente. Há de se ter coragem para tomar decisões, não é? Você veja que um time muito mais para reserva do que para titular, mas com energia, conseguiu se superar ali. Talvez se você tivesse com o time titular bagaçado do jeito que estava, talvez nem conseguíssemos o empate. Né? Então, achei muito interessante as modificações. É claro que, por exemplo, quando você vê um Sarave ali jogando como um ponta ou um jogador do meio do campo, era necessário, porque você precisava de ter alguém para fazer a dobradinha ali no lado direito, que o Botafogo é um time muito forte, né? E ele usou o que ele tinha, né? Talvez eu tivesse pensado assim no Alisson, no lugar do Davidson, porque também quando você tem um centroavante, quando um time está todo recuado, igual já estava mesmo, 11 contra 11, eu não sei até que ponto que a função do Davidson ali ela era tão necessária assim. Claro, ele pensa de fazer uma casquinha, de dar um bico para frente, de prender um zagueiro, mas De era o tentar que dar uma. nós tínhamos, né? É, Então, achei que foi o que ele tinha, a volta do Zaratio também, que apesar de discreto, é um jogador que preenche, né? preenche. Impressionante como ele preenche o jogo, o campo, saiu exausto, fez um sacrifício danado, mas eu espero que o Zaratio esteja a ponto de entrar na final. Eu acho que será um jogador muito importante. Eu E acho queria até te também. falar uma outra coisa, Bolivar. A Diga lá. gente, quando o Atlético empata contra times que jogam muito fechados, nós achamos sempre que tinha que existir uma possibilidade, e hoje nós tivemos a oportunidade de ver o contrário, né? É. Como que quando você fecha ali, faz um trinco, mesmo um time tão qualificado quanto o Botafogo tem muita dificuldade. Futebol é um esporte muito difícil mesmo, né? Mesmo Cada vez jogando. mais difícil. Né? Mesmo jogando o final do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro, praticamente, né? Com um Mais de jogador a 60 mais, minutos. mais de 60 minutos, e o sistema defensivo do Atlético esteve muito bem, né? A gente que critica o sistema defensivo, porque desse Campeonato Brasileiro já foram 47 gols sofridos, né? São muitos gols sofridos, mas hoje, graças a Deus, a baliza do Everson, mais uma vez com uma boa atuação, passou ilesa, né? Porque apesar de ter tido 26 finalizações e 70% de posse de bola para o Botafogo, os lances de perigo mesmo, foram poucos, né? Para você ter ideia, dos 26 finalizações do time do Botafogo, apenas 4 defesas do ótimo goleiro Everson. Como eu falei do Botafogo e falei dos desfalques do Atlético, né? O Atlético realmente muito mais mexido, confesso, do que eu imaginava. Eu gostaria de escalar também o Botafogo, os 11 iniciais, Cris. John no gol, Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa, né? Que acabou sendo expulso depois também, aos 50 minutos, já do segundo tempo, já no finalzinho. O Alex Telles, que tinha sido convocado, mas não jogou, mas foi para o jogo. O Gregório, Marlon Freitas, Luiz Henrique, né? Que deu muito trabalho, tem muita qualidade, mas é aquilo que o Hulk falou. Tem que baixar um pouco a bola, né? Para falar que o time não vale nada, que o time não sei o quê, né? Acabou de chegar aí, está fazendo uns jogos aí pela seleção brasileira e achei que ele estava muito exaltado. Tanto é que foi expulso após a partida terminar por lançar uma garrafa ali naquela região ali dos vestiários da Arena Independência. Eduardo, o Thiago Almada, né? O argentino, campeão Muito bom de bola, do né? mundo, muito bom de bola. Muito bom de bola o Almada, hein? Muito bom de bola. E o Tiquinho Soares, né? Que fez uma temporada 2023 como artilheiro, fantástico e tudo. Mas nessa, claro que o protagonismo, até pelo investimento que foi feito no Botafogo, está dividido. De fato, um time muito bom. E deixa claro, Cris, depois pelas substituições também,
E o Botafogo acabou mandando a campo praticamente o que tinha de melhor, com a exceção do Savarino. Isso é muito interessante para valorizarmos esse um ponto, né? O Atlético jogando tanto tempo com um jogador a menos e se postando muito bem na Arena Independência, sem público, em função da punição, né, da interdição preventiva da Arena MRV. Né? Mas a massa se fez presente nos arredores, como nós falamos. Mais um ponto que merece ser e deve ser valorizado, Cris. Muito valorizado poxa, nos trouxe adrenalina, né? O Atlético estava precisando, o atleta estava meio morto, assim, foi tenso, mas realmente o Botafogo não conseguiu ter nenhuma grande chance. Teve uma cabeçada de muito perto, mas ela foi no meio do gol, né? Não teve nenhuma chance clara. Teve uma escorada ali, depois eu vou confirmar aqui, mas teve uma escorada ali no segundo tempo ali que ele acaba errando a direção do gol, né? Mas assim, poxa, um time qualificado, 60 minutos é muito tempo em cima e não conseguiu fazer nada. Nós tivemos assim gratas surpresas hoje, né? O Mariano fez uma partida extraordinária, né? Uma partida fantástica do Mariano. Uma pena que o fôlego acabou, que o corpo não responde, mas você vê quando o cara tem o cacuete do lateral, quando o sujeito domina a posição. E aí eu já vou aproveitar e vou falar um pouco o que eu queria falar do Rubens. Eu sei que a massa está furiosa, o Rubens não tem feito boas partidas, isso é verdade. Agora, eu queria trazer aqui uma questão de razão. Vamos pensar um pouco mais com a razão. A meu ver, o Rubens não é lateral. Eu acho que o grande problema é esse. O Rubens, ele é um jogador tecnicamente bom. Nós já vimos que ele não é um cabeça de bagre. Ele é um jogador que tem técnica, né? Que fez toda a formação dele como meia, e que depois o Turco descobriu a possibilidade, no momento de necessidade, de colocá-lo ali na lateral. Ele supriu bem, ele fez boas partidas como lateral, mas eu, sinceramente, acho que o Atlético está queimando esse jogador, que é um jogador que não tem a característica para ser lateral. Os botes... Ele sempre admitiu, né, Cris, que ele gosta de jogar na meia esquerda, né? Não é lateral. Mas ainda assim, não é lateral, mas ainda assim, as últimas partidas muito abaixo, né? Errando muito abaixo. Não, foi muito. Eu acho que emocionalmente ele não está bem, mas você pode ver que esses lances, essas expulsões, aqueles pênaltis, aquilo é típico de atacante que vai tentar dar o bote, marcar e dar o bote errado. Né? Eu acho que tem muito mais característica para jogar, por exemplo, num lugar onde joga um Zarate, pode ser até um segundo volante, pode ser um terceiro homem do meio do campo. Ele é um bom jogador, nós não podemos fritar um garoto de 23 anos, mas nós temos que repensar essa história, porque o Atlético não quis gastar e contratar um lateral esquerdo. Então falou assim: agora, meu filho, você é lateral esquerdo. Eu gostaria de jogar mais na minha posição. Não, agora você é lateral esquerdo ou você não vai ter oportunidade. Nós temos que ter um pouco de senso, sabe? Porque você, por exemplo, você vê o Mariano, que é um jogador que conhece a posição, a postura dele, como ele chega ali, mesmo com a idade, mesmo com a dificuldade, o sujeito, quando ele é lateral, é diferente, né? E o Atlético, por exemplo, mesmo quando jogou o Arana e o Rubens, quem jogou na lateral foi o Rubens. Isso é uma das poucas coisas que eu não compreendo. Eu não compreendo. Se você tem o Arana como lateral e o Rubens ali, deveria ser invertido, né? Então, eu acho que o Atlético podia. Nós, como atleticanos, devemos pensar nisso também. Tem jogado mal, hoje fez uma bobagem, mas eu acredito que ele não seja lateral. Eu acho que esse é um ponto que a gente deve, pelo menos, considerar daqui para frente. O Atlético, para o ano que vem, precisa ter um lateral esquerdo reserva. E é o que deixa ainda mais evidente o quanto esse elenco do Atlético é curto e desequilibrado. Tanto é que tem penado muito no campeonato
brasileiro ocupando agora, com esse empate, a 11ª colocação, com 43 pontos. Né? Depois nós vamos passar ali em termos de tabela, mas é claro que a partir desse jogo contra o Botafogo, renasce de fato uma esperança, porque o Atlético muito modificado, sem vários titulares importantíssimos nesse esquema do Gabi Milito, e o Atlético, heroicamente, sustentou o empate. Cris, se me permite, nós estamos com uma audiência maciça, quero saudar cada um, 1.176 pessoas online, ao vivo, conosco, no pós-jogo do canal do Bolivar, recebendo mais uma vez, com muito prazer, o Cristiano, o professor Cristiano Stalenense, o grande Cris Hertz, né, nesse pós-jogo. Estava saudoso realmente de fazer esse pós-jogo com você,